Olá, sejam bem-vindos a mais um BentoCast. E o entrevistado de hoje é nada mais, nada menos do que um cara que resolveu fazer a diferença na vida. Resolveu fazer a diferença no mundo, e assim como muitas pessoas choram, outros vendem lenço para quem chora. E ele resolveu vender lenço para quem chora. E esse cara é nada mais, nada menos que o Dr. Bruno, um cara que resolveu fazer a diferença no mundo, inspirando pessoas. É uma honra trazer aqui como nosso entrevistado de hoje, Dr. Bruno. Prazer todo meu, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho e não poderia deixar de agradecer a Deus também essa oportunidade. Que maravilha. Dr. Bruno, de onde veio esse instinto de liderança, de fazer a diferença, de poder iluminar pessoas, despertar mentes, expandir talentos? Assim, de onde que veio isso? Então, eu tenho uma formação de fuzileiro naval, né? Eu fui soldado fuzileiro naval, então eu acredito que essa formação me deu me despertou esse espírito de liderança, né? Sim. Minha mãe é da área da saúde, meu pai é da área da saúde, né? E eu venho de classe média baixa, né? E tive esse despertar, né? Eu acredito que todos nós aqui na Terra temos nossa missão, né? Ótimo. E eu identifiquei que a minha missão realmente é resgatar a autoestima das pessoas, devolver, né, o brilho no sorriso das pessoas, no rosto, né, fazendo com que essas pessoas se sintam melhores. Olha só, é um cirurgião que tem feito aí a diferença na vida de muitas pessoas. Me fala um pouquinho sobre o sentimento que você tem entre salvar vidas, em inspirar pessoas, em devolver autoestima. Quanto vale isso? Isso não tem preço, né? Não tem preço você estar passando pela rua e uma pessoa te parar do nada e falar assim: doutor, você não lembra de mim não, né? Desculpa, não. Há 8 anos, 9 anos atrás, você salvou a vida do meu pai. Há 10 anos, você resgatou a vida do meu filho. Isso não tem preço. A pessoa chorar ali na sua frente, te agradecer, pedir para tirar foto, né? Você ser reconhecido na rua, isso realmente não tem preço, né? Pessoas que estavam ali, talvez desenganadas por algum diagnóstico de tumor ou por algum diagnóstico de deformidade na região da face, e você conseguir resgatar, conseguir devolver a dignidade para essa pessoa, isso não tem preço, isso não tem valor. E em que consiste isso, né? Qual é o mecanismo? O que você faz, doutor? Como que funciona o seu trabalho? Vamos lá. Eu sou cirurgião bucomaxilofacial, que é uma especialidade odontológica, né? Depois que você faz a faculdade de odontologia, você se habilita a ficar mais 3 anos fazendo o que a gente chama de residência. O nome já diz, residência, ou seja, você mora dentro de um hospital, praticamente, tá? Sim. Então você fica 3 anos ali vivendo com todas as outras especialidades médicas, especialidades de enfermagem, de nutrição, psicologia, enfim, outras áreas afins. Sim. E com isso você adquire muito conhecimento, não só na tua área de formação, né, mas em todas as outras áreas. E com isso a gente consegue ajudar a pessoa não somente na cirurgia, mas às vezes uma palavra amiga, né, às vezes um abraço, na parte psicológica também, porque, para quem não sabe, a cirurgia bucomaxilofacial ela é uma especialidade que ela atua basicamente na região bucal e na região facial. Então, por exemplo, pessoas que têm, a gente chama de classe 3. O que é o paciente classe 3? Tem um jogador Pedro do Flamengo, o queixinho dele é um pouquinho para frente. Sim. O goleiro Cássio do Corinthians, né? Sim. Fala que queixudinho, feição de lua, né? Esses precisam de procedimento cirúrgico para quê? Para poder reduzir o tamanho do queixo e ter uma qualidade de vida melhor. De repente na respiração, na mastigação. Sim. Né? Tem um paciente classe 2 também, Bento. Como é que é o paciente classe 2? É o contrário do classe 3. O classe 2 é aquele paciente que não tem o queixinho. Lembra de Noel Rosa? Então, sem queixo. Então, o bucomaxilo, que é a minha especialidade, a gente atua nessa área, né, de reconstrução da face. Pacientes que têm apneia, já ouviu falar em apneia do sono, né? Pacientes que ficam sem respirar durante a noite e acordam assustados. A gente também faz cirurgia desse porte para poder devolver, né, qualidade de vida para o paciente. O paciente que tem, por exemplo, apneia do sono, é um paciente que ele vai evoluir com problemas cardíacos, né? O paciente que fica cansado o dia todo porque ele não dormiu bem,
durante a noite. Então essa cirurgia que a gente chama de cirurgia ortognática, ela devolve não só a dignidade, mas também estética e principalmente a função para esse paciente. Legal. Dentre outras atuações da minha especialidade, a gente também pode falar pacientes que possuem deformidades através de sequelas de traumas, né? Sim. A gente tem muito acidente de moto, acidente de carro, que as pessoas acabam deformando a face. Quebra nariz, quebra mandíbula, quebra maxila, Sim. a maçãzinha do rosto, parte frontal do crânio, tudo isso a gente atua. Sim. Fora também, Bento, não posso deixar de falar, os tumores na face, né? A gente também faz cirurgias para remoção de tumores benignos na região da face e na região bucal. Então, pra você ver aí como que a gente... Maravilha, é bem extenso, ampla. Né? Você é casado, tem filhos? Sou casado com a Daiane. E você me disse que, e eu achei tão interessante, que antes de nós começarmos a gravação, você me disse que começou aos 25 anos. Esse estudo, como que é? Me fala um pouco sobre isso. Eu, com 21 anos, eu passei para o concurso da Marinha, né, de fuzileiros navais. Então, eu acabei deixando a conclusão do estudo um pouquinho de lado. Então, eu fui terminar meu segundo grau com 24 para 25 anos, através de um supletivo. Né? Normalmente, você começa a faculdade ali com 18 anos, Sim. 17, né? Sim. Tem pessoas que começam até com 16, Sim. Não é verdade? Então, eu comecei um pouquinho tardio, mas eu costumo falar que eu não me arrependo. Né? Eu consegui chegar onde eu cheguei, no time, consegui recuperar o tempo perdido. Hoje eu consigo te dizer tranquilamente que eu sigo, né, muitos professores meus e sirvo como exemplo para muitas pessoas. Né? A gente tem uma rede social bem forte, então o que eu recebo de mensagens pelas redes sociais de pessoas que estão fazendo odontologia por minha causa, pessoas que estão fazendo cirurgia bucomaxilofacial por minha causa, de pessoas que estão fazendo serviços voluntários por minha causa, isso é muito gratificante. Então, com 25 anos eu terminei o supletivo e falei para minha mãe, resolvi estudar. Ela, o que você quer fazer, Bruno? Eu falei, vamos fazer uma coisa. A minha mãe é da igreja, né? Ela falou assim, Bruno, não define nada não. Eu estava na dúvida se eu queria fazer jornalismo, se eu queria fazer administração, odontologia, né? Uma salada mista. Aí ela falou, vamos na igreja que lá você vai ter uma resposta. Eu falei, beleza, vamos lá. Fomos à igreja, parece que o culto foi feito para mim, né? Cheguei na igreja, era culto sobre profissões. E o que os obreiros da igreja distribuíram durante o culto? Luvas de procedimento. Olha, a minha mãe falou, tá vendo aí? Eu já tenho uma resposta. Área da saúde. Eu falei, beleza. E meu pai é dentista, né? E minha mãe é técnica de enfermagem. Eu falei, mãe, vou fazer odontologia. Né? E que isso sirva de exemplo, de lição, né? Para quem está começando a faculdade mais tarde, não desanimar. Principalmente porque, Bento, você, né, na sua trajetória, você vai escutar muitas negatividades. Muito. De familiares, de amigos, de colegas, de vizinhos. Muita gente vai falar que você não serve para isso. Tá muito tarde para você começar. Isso não dá dinheiro. Você não vai ser bom nisso. Já tem muita gente fazendo isso. Foi isso que eu escutei. E graças a Deus eu não dei ouvido, né? Eu sou o tipo de cara, Bento, que quando eu recebo alguma palavra negativa nesse sentido, aquilo vira pra mim como se fosse um espinafre. Sim, te dando força. Me dá força, eu vou lá e não é pra fazer não, eu vou lá e vou fazer agora. Jogar no combustível no fogo. Fantástico. E assim foi. São pessoas que escolhem, né, vender lenço pra quem chora. Tem gente morrendo e existe gente construindo caixão, cemitérios. Exatamente. E se posicionando pra isso. E isso é muito importante. A Beyoncé tem uma música que chama I Was Here, significa, traduzindo, eu estive aqui. Essa música está falando muito sobre um fator missão e propósito. Missão é o que a gente faz na vida. Propósito é o que a gente recebe da vida. Missão é o que a gente faz. Propósito é quem a gente se torna com o que a gente faz. Missão é ser médico. Propósito é quem nós nos tornamos sendo médico. Porque todo médico cumpre uma missão, mas nem todo médico adquire o propósito. Perfeitamente. A missão é ser enfermeiro. O propósito é quem eu me tornei sendo enfermeiro.
né? Então nós temos várias enfermeiras, como por exemplo Madre Teresa de Calcutá. Então quer dizer, ela resolveu viver algo diferente. Então a intensidade, a dedicação do que ela fez para isso trouxe algo diferente. Várias cantoras, mas nós temos a Beyoncé, né, com essa música especificamente falando do que ela viveu, do que ela amou, do que ela deixou para esse mundo, do que ela fez. Se hoje, doutor, fosse o último dia da sua vida, por que valeu a pena a sua existência na Terra? Você está com 42 anos, né? 41 vai fazer 42. Vai fazer 42 anos agora. Então, me dá uns mesezinhos de mais novo aí. Faltam 4 meses ainda. Mas tá muito jovem, mas muito jovem, com Obrigado. Tanta bagagem, com tanta experiência que você tem, muito jovem. E se hoje fosse o último dia da sua vida, por que valeu a pena a sua existência na Terra? Porque eu consegui mostrar para toda a minha família, né, que valeu a pena eles não terem desistido de mim. Porque eu consegui mostrar para quem me conhece de verdade o que eu me tornei. Para todas as pessoas que eu consegui ajudar de alguma forma, valeu a pena, tenho certeza. Para mim já teria valido a pena. Tudo que eu já consegui fazer até aqui através da minha profissão, através desse dom que Deus me deu. Que maravilha, que maravilha. E apesar além de tudo isso que você conquistou, agora vem aí um novo objetivo, né? Um objetivo na política, um objetivo de contribuir com mais pessoas. Qual o motivo específico de uma pessoa tão relevante na área de saúde escolher e habitar aí nesse cenário da política? Eu vou responder para você como eu respondi para uma paciente minha ontem. Ela estava no consultório, ela chegou e falou assim para mim: doutor Bruno, posso te fazer uma pergunta? Pode. Você tem uma carreira tão legal, minha filha é sua paciente, eu sou sua paciente. O que te levou a querer participar da política? Aí eu falei para ela assim: eu consegui resgatar a autoestima da sua filha, não consegui? Conseguiu. Vou resgatar a sua agora, né? Você imagina se eu conseguisse fazer isso para mais pessoas. E dentro de um consultório, dentro do hospital, eu consigo ajudar muita gente. Só que eu tenho um teto para isso, eu fico limitado. E eu tenho uma formação também que não é só na área de cirurgia, eu tenho uma formação na área de gestão pública. Eu já fui presidente do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado, conhecido como IASERJ. Né? E ali no IASERJ eu ganhei 2 prêmios, Bento, em 10 meses, 2 prêmios de gestão. E aquilo me fez gostar muito mais da área pública. E ali eu peguei uma instituição que atendia cerca de 4 mil pessoas por mês e eu consegui fazer essa instituição atender 17 mil pessoas por mês. Então eu tenho essa capacidade técnica, capacidade de humanização. Então eu entendi que a minha missão pode ser muito maior e eu acho que a política pode me proporcionar isso. Sim. Né? Através das portas abertas, através de projetos de leis, não é verdade? Através de dotação orçamentária. Com tudo isso eu posso fazer muito mais. Sim, olha, e é fantástico. Se todas as pessoas entendessem o que Jesus, você citou Jesus aí no início, que é o nosso mestre que inspira tanta gente até hoje, e as parábolas dele escritas há 2000 anos atrás, se nós tivermos daqui a 1 milhão de anos ali para frente, as parábolas deles ainda vão ser algo atual, consolidado, trazendo conteúdo, né? Muito conteúdo forte. Como há 2000 anos atrás, ele deu um exemplo da parábola do mordomo infiel. E poucas pessoas entendem de fato a grandeza dessa parábola quando no final da parábola Jesus cita na parábola algo importante: granjeai amigos através das riquezas da injustiça. Granjear amigos através da riqueza da injustiça, a gente traz isso um pouco para a política, né? Exatamente. Porque todo político, sem exceção, ele vai entrar na riqueza da injustiça. Você vai entrar no mundo de injustiça, nesse mundo. E Jesus já deixa claro: granjear amigos. Exatamente.
através da riqueza da injustiça. Então já tá tudo certo, faz sentido isso. Só que a partir do momento da injustiça, aproveite isso, aquele mordomo infiel, e já estava granjeando ali novos amigos, através da riqueza da justiça, então buscando, mesmo dentro da injustiça, buscando fazer algo bom. Então eu acho que dentro disso que você falou sobre propósito, está muito relacionado ao que a gente tem feito para o mundo ser melhor. Exatamente. Para contribuir com pessoas. E o político, ele tem um poder de potencializar isso. Perfeito. Né? E, de fato, ele coloca um holofote mais expressivo, utilizando isso como um fator de multiplicação. Exatamente. Ele só não pode escolher que são talentos que Deus deu como empréstimo. Então ele se torna usufrutuário. E quando ele morre, ele vai deixar os talentos aqui. Exatamente. Então acaba sendo uma soberba paisagem produtiva quando ele acha que aquilo ali é ele. Né? Exatamente. Então, quer dizer, porque não é dele, são empréstimos. Empréstimo é uma ferramenta. Uma ferramenta para que ele possa, assim como você vai fazer uma cirurgia, vai usar o bisturi, vai usar uma ferramenta ou outra, para poder fazer isso. Então são ferramentas que nós tivemos isso, né? E que bom que você realmente já estabelece esse holofote com uma visão clara de poder contribuir mais e mais com o mundo. Exatamente. Né? E por que você escolheu o Rio de Janeiro especificamente para começar a sua carreira política? Eu sou nascido e criado aqui no Rio de Janeiro, né? No bairro de Campo Grande, certo. É o bairro mais populoso da América Latina. Né? E como eu te falei anteriormente, eu vim de classe média baixa, então sempre tive muita dificuldade para conseguir as coisas. E eu não posso negar, eu fui muito ajudado para chegar até aqui. Sim. Né? Então acho que agora é uma hora de eu retribuir. Né? Essa cidade tão maravilhosa aí, onde eu sou nascido e criado, sou formado aqui, né? Já tive a oportunidade de conhecer outras cidades, outros países, né? Através da minha profissão, né? Fazendo cursos, congressos. E realmente o Rio de Janeiro é algo muito diferenciado. O Brasil como um todo, né, cara? Eu costumo falar que o Brasil é muito rico de tudo, né? E é pouco aproveitado. Por isso que eu quero me inserir na política. Isso foi uma outra pergunta que a minha paciente fez. Pô, você é tão do bem, Bruno, por que você quer se meter na política? Justamente por eu ser do bem. Se a gente pensar que a política foi feita só para quem é do mal, a gente está perdido. Sim. O futuro dos nossos filhos estarão comprometidos. Sim. Não é verdade? O futuro da cidade, o futuro do país estará comprometido. Se a gente que é do bem não fizer nada, ficar só assistindo de camarote ali e achar que a política é só para os maus. Não, a política é feita para o bem também. E é fantástico essa forma de visão, né? Essa forma de que os próprios talentos foram entregues para um que recebeu 5, para outro que recebeu 2 e para outro que recebeu apenas 1. Esses talentos foram distribuídos de acordo com a capacidade. É lógico que o que recebeu 5 tem como missão e tem como cobrança, como prova, construir muito mais. Então uma pessoa que tem ali os talentos emprestados por Deus para ser político, ele tem uma responsabilidade, né? Frase do Homem-Aranha: grandes poderes requer grandes responsabilidades, né? Então dentro dessa responsabilidade, quem recebeu os 5 talentos, é lógico que vai ser muito mais cobrado, como aquela viúva que doou muito menos. Exatamente. Né? Que doou muito menos. Então dentro dessa responsabilidade, eu estabeleço muito e eu trabalho 4 níveis neurológicos de expansão de um político. Então eu trabalho utilizando esses níveis neurológicos sobre... Não dá para esperar que uma galinha dê leite. Porque não faz parte do campo neurológico de visão e de percepção dela. Não é a atmosfera dela. Então não é a atmosfera dela. Então quer dizer, a mesma coisa de falar pra gente agora, voa. Pô, não. Tá, mas não temos asa, não tem condição. Não... Então aquela pessoa que não tem esse construto, esse desenvolvimento cognitivo e essa percepção, não tem como pensar. Então esses 4 níveis neurológicos estão relacionados ao primeiro, egocentrismo. A ênfase do indivíduo está no instinto de sobrevivência.
Então ele só quer sobreviver. Então ele está no instinto de sobrevivência, quer pagar a conta, pagar o boleto, sobreviver. Ele está pensando na ênfase única, exclusivamente o umbigo. Exato. Então essa pessoa ela vai ter, até o projeto dela é limitado. Até o formato de empreendedorismo é limitado. Porque ela sempre está fazendo com a expectativa mera e simples voltada para o seu umbigo. No segundo nível, uma visão mais etnocêntrica, é um nível neurológico mais etnocêntrico, voltado para grupo. Esse é o problema das religiões, né? Então, quer dizer, é grupinhos de religiões ou grupinho de pessoas que eles pensam na sua conformidade. Então, aqui tem um dialeto, aqui tem outro dialeto, aqui tem outro dialeto. Então, quer dizer, pessoas pensando naquela consciência, eles não têm condições, às vezes, de pensar em uma outra esfera. Então, aquele mundo limita a percepção, né, sistêmica dele. Então, ele vai pensar muito no bloco daquele grupo e não no sistema, né, de um mundo. No terceiro nível neurológico está relacionado à pluralidade, que é o pluralismo. As pessoas já pensam nos outros, já pensam uns nos outros. Nós enxergamos até países de primeiro mundo já nesse nível de pensar em expansão, de pensar em crescimento. Já países subdesenvolvidos, muito voltado para a etnia, muito voltado para o umbigo, voltado para o egocentrismo. Mas o quarto nível neurológico, que nós temos aí poucas pessoas e políticos com essa visão, que é uma visão mais mundicêntrica. É o que eu faço para o mundo ser melhor. Então, quando um político, quando eu vou transformar, quando eu vou desenvolver a carreira dele, eu vou trabalhar nesses aspectos sobre o que é mais importante. Qual é a prioridade? Por que você quer ser político? Como empreendedor, quando eu trabalho com vários empresários do Brasil inteiro e fora do Brasil, eu pergunto para eles a primeira coisa: por que você quer empreender? Porque o significado do empreendedorismo, que é o tema do nosso treinamento, que é OSV, o significado da vida, tudo tem que ter significado. Então, propósito. Qual que é o significado disso? O que você quer com isso? Qual o significado disso? Porque, de fato, se eu não coloco no significado, então eu tenho ali esse filtro. Como que você se posiciona entre esses 4 níveis neurológicos sobre ênfase no umbigo, ênfase no time, ênfase nas pessoas ou ênfase no mundo, fazer o mundo melhor? Como que você se vê dessa forma? No quarto nível. Ótimo. Com certeza no quarto nível. Legal. Né? Eu sou um cara que sempre busquei muito empreender, tá? Não só na minha profissão. Eu já tive restaurante japonês, né? Eu já tive uma loja de quadriciclos, eu já tive uma loja que vendia gás e distribuía águas, né? Então eu sou muito dinâmico. Eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu começo a formatar aquilo ali e sou muito de executar, né? Além de ter esse dinamismo de liderança, eu gosto muito de pegar e executar. Sou muito proativo, né? Acho que essa é a minha grande qualidade. Bruno, qual a tua maior qualidade hoje? Realmente é a proatividade, né? Legal. E sobre essa ainda, eu acho que é pensar no próximo. Que maravilha. E doutor Bruno, o manifesto disso é tão importante, porque uma das coisas que eu converso, e a pergunta que eu faço para o empresário e para o político onde está escrito a justiça de Deus? Aí muitos dizem, na Bíblia, na igreja, nisso. Nada disso. A justiça de Deus não está escrita na Bíblia. A justiça de Deus está escrita na consciência. A Bíblia é um código. Você pega aquele código e vai para a prática. Porque o egocêntrico percebe Deus de uma forma, o etnocêntrico percebe Deus de outra forma, o pluralista recebe Deus de outra forma e o mundicêntrico percebe Deus de outra forma. A percepção está na consciência sobre o movimento. Aí você acabou de falar sobre ações. Porque a fé sem obras é morta, então não vai adiantar nada, não vou achar Deus na igreja. Eu tenho que desenvolver os meus talentos e mover os meus talentos. Como você foi para a água, quando você foi para a distribuidora, quando você foi estudar, quando você foi fazer agora, depois de odontologia, depois de tanta formação, resolve fazer medicina. Então, quer dizer, esse movimento está fazendo com que você escute Deus. Então, desenvolva a sua intuição
e a sua percepção mundana de mundo, que é a visão multicêntrica, né? O quanto você tem escutado isso, o quanto você tem ido pelos seus instintos, quanto você tem percebido, ou seja, quanto você tem sido orientado por esse chamado. Muita coisa, né? Antes de uma cirurgia eu sempre peço a Deus que me guie, né? Eu oro ao acordar, eu oro antes de dormir. Então a minha vida toda realmente é direcionada por Deus. A minha avó, né, materna, e a minha mãe, elas são muito crentes no sentido de ver Deus, né, o dia todo. E elas são a minha fortaleza, né? Então, todo conselho de mãe a gente diz que tem que realmente ouvir, né? Mas da minha mãe eu ouço o dobro. E minha mãe ela tem uma força gigante. E a minha avózinha também, tá com 90 anos. Né? Mandar um beijo para ela, vó Severina. Um beijo. Maravilha, maravilha. Então eu ouço o chamado o tempo todo, né? Aí, como você falou, eu vou lá e tento identificar aquele código e viro a chave, né? Literalmente, né? Quantas gerações vão lembrar da sua vó Severina? Olha, espero que ela fique aí eternizada, né? Eu tive a oportunidade de participar como coautor num livro chamado Moldando Campeões. E ali eu fiz questão de citar, né, a minha avó, que ela sempre com uma resposta muito rápida, né, sempre com uma palavra muito inteligente, né, e ela sempre falou para mim: Bruno, para você sair do lugar, você tem que dar o primeiro passo. Legal. Né? Agora vamos lá. Quantas gerações vão lembrar do Dr. Bruno? Espero que eu fique eternizado aí. Legal. Também, né? Existe o filme Troia. Sim. Lembra do filme Troia? E tem uma passagem no filme Troia que eu gosto muito. É a hora que ele chega para a mãe dele, né? Eles estão assim à beira do rio, e ele fala para a mãe dele assim: mãe, o que você acha? Eu devo ir para a batalha, né, de Troia ou não? Aí a mãe dele fala assim: olha, você é um grande guerreiro. Se você não for, todos vão lembrar do seu nome até um certo tempo. Mas se você for para a Batalha de Troia, você vai ser lembrado pela eternidade. Mostra para o que você veio. Mostra para o que você veio. E é interessante que essa mensagem, ela é confundida por muitas pessoas com uma teoria. Então a teoria não. A teoria de eternidade, ela se quebra neste momento aqui agora. Vamos lá. Qual é o nome da sua tataravó? Nome e sobrenome? Não sei. Não sabe, então não ficou. Tem 3 gerações, ficou. Então, quer dizer... Normalmente são 2 gerações ali, porque a teoria é muito linda. Para a eternidade. Verdade. Por exemplo, o que realmente fica? O que a mãe do Aquiles falou para ele? Se não for, umas 2, 3 gerações. Agora, se você for, então, qual a evidência de manifesto de legado? Comportamento. Comportamento, exatamente. Não é comportamento. Então, o que você deixou? Quantas gerações vão lembrar do nome fulano? Do nome Ayrton Senna? Quantas gerações vão lembrar do nome Madre Teresa de Calcutá? Quantas gerações colocado. Quantas gerações vão lembrar do nome Jesus Cristo? Né? Então, quer dizer, é a ação, não é a emoção que a gente tem agora. Quero chegar e ficar eterno. Não, mas o que você está fazendo? Sim, o que você está fazendo. Porque a emoção que você tem pela sua avó é algo importantíssimo de impacto que ela teve para esse ângulo, mas o que ela vai deixar para o mundo? Né? Por exemplo, o que ela vai evidenciar? Agora, você está indo para uma seara que ninguém na sua família fez, porque eu não sei o nome da sua avó. Não sei não sei o nome dela. Mas agora eu tô sabendo. Mas assim, o bloco vai se lembrar dela 2 ou 3 gerações talvez. Mas você está indo para uma seara que tende a deixar muito mais gerações. Essa é a inspiração que as pessoas que vivem da procrastinação, de empurrar com a barriga, deixar para depois, desistir das coisas, esse é o foco que eu trabalho com eles. As pessoas me procuram, né? Quem procrastina, quem começa algo e não termina, por quê? Ele só faz isso porque não tem visão de propósito. Então, tudo isso que a gente está fazendo é para chegar no propósito. Então, qual é o propósito sobre o que eu vou deixar para o mundo? Exato. Quem tem uma visão egocêntrica ou etnocêntrica não vai deixar. Vai ficar limitado, sempre. Você vai pegar ali as visões
vários pastores que foram ali, grande representação, diferença naquele povo, mas assim, ficou por quanto tempo? Qual a mensagem que eles deixaram? Quanto tempo ficou? Então você vai pegar o maior pastor de todos eles, Jesus Cristo. Então, quer dizer, aí você vai verificar que reconhece o cristão pelas suas obras. Verdade. Então é as obras dele. Então, quer dizer, não é... É legado, né, cara? Não é ele falar bonito, né? Não é falar bonito, tem mensagem bonita, não. E ação? Foi concreta? Legal. Qual o resultado? Positivo? Impactou a vida de quantas pessoas? Essas pessoas ficaram satisfeitas? Boa. A família dessas pessoas ficaram satisfeitas? Elas reconhecem isso? Legal. Acho que esse é o papel, né? Eu penso que você matou a charada com a palavra impacto. Qual o impacto que eu gero na vida das pessoas? Eu acho que para quem está nos assistindo agora e quer traduzir uma visão de impacto ou uma visão de propósito é entender de impacto. Quando perguntaram para Jesus estava na Galileia e perguntaram para Jesus, né? Os apóstolos, Jesus falou: eu preciso ir a Jerusalém. Mas o Senhor tá chegando perto da Páscoa e o povo lá não está muito falando seu não. Mas eu tenho que ir a Jerusalém porque é chamado. Então, mas Senhor, o pessoal lá não está muito falando, mas eu tenho que ir a Jerusalém. Aí os discípulos falaram: tudo bem, então nós vamos organizar a hospedagem para te levar para a gente ir até Jerusalém. Então vamos. Ele falou: mas eu preciso ir pela Samaria. Então, ir para Jerusalém, seguindo o caminho do Rio Jordão, representava 90 quilômetros. Ir para Jerusalém, passando pela Samaria, era 140 quilômetros no deserto semiárido. Então, é ali que a gente começa a visualizar sobre propósito. Então, não é porque é prazeroso. O Rio Jordão ia tomando água, tinha casa, tinha hospedagem. Isso é muito mais confortável. E muito mais confortável. Só que ele recebeu um chamado. É aqui que as pessoas me ligam e falam: Paulo, não sei qual que é o meu propósito. Não sabe mesmo, você não vai achar assistindo Sessão da Tarde. Exatamente. Você não vai achar assistindo Big Brother. Se você não for pro campo de batalha, você não vai. Você não vai. Então, quer dizer, por que Jesus escolheu passar pela Samaria? Porque ali ele ia deixar um grande legado sobre o samaritano. Então, eu interpretei essa parábola aqui, a parábola do bom samaritano, que é justamente isso. Escolher a Samaria é o propósito. Então, quer dizer, esse caminho, agora eu volto para o Dr. Bruno aqui agora. Se eu perguntasse para você: mas sua carreira não está muito boa, sua carreira não está tranquila, como a sua paciente falou, mas está muito boa, você não está pagando boleto, você não está pagando as contas. Então, nesse critério, nesse viés de bloco do egocêntrico e do etnocêntrico que sobrevive, você está muito bem na foto, né? Se você tiver com foco, eu brinco muito que é na casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, você está muito bem. Já tem uma casinha branca que tem quintal e janela? Ok, se já tem casinha branca, um quintal e uma janela só para ver o sol nascer, se esse é o seu foco, já bateu a meta. Verdade. Agora, quem disse que é isso? Né? Quem disse que é isso? Então, aí você escolheu passar por uma Samaria, que é uma Samaria mesmo. Eu preciso que outras pessoas também tenham essa mesma visão. Mais pessoas tenham essa casa branca, com esse quintal, com essa vista maravilhosa da janela. Olha só. Então, quer dizer, e essa escolha sua por passar pela Samaria significa, às vezes, trazer até parentes que se revolte com você. Exato. Pessoas que se revoltem com você. Muito. Porque se talvez você não... Se a vida ainda está um tanto gostosa e prazerosa, é porque não foi um Dr. Bruno ainda que se tornou tão evidente. Porque quando ele torna evidente, ele vai ter hater, vai ter inimigos, vai ter isso. Porque se o Bruno não tem, é porque ele está muito numa zona de conforto. Então, quer dizer, como que nós medimos o diferencial dele? Porque quer uma pessoa que teve mais hater do que Jesus Cristo? Uma pessoa que teve mais inimigos do que ele, mais críticos do que ele. Então, quer dizer, aqui a gente pode medir um pouquinho do resultado do Dr. Bruno. O quanto de haters eu tenho hoje, de pessoas que não gostam do meu trabalho hoje, e o quanto ele começa na política. Porque essa visão que você tem, eu não tenho dúvida alguma que nós teremos você como
um vereador. E eu não tenho dúvida alguma de que nós teremos você como prefeito e automaticamente como governador. Essa ideia. Quem sabe governador futuramente, né? Sim, porque é essa visão de expansão, essa visão que o mundo precisa, que as pessoas precisam de estar fazendo sobre isso. E o quanto na sua caminhada passar pela Samaria, que metaforicamente significa fazer o que tem que ser feito. É isso. Não significa que vai ter prazer. Às vezes você perguntar pra sua mãe, eu vou pra Samaria, eu vou morrer, eu vou levar pancada, vou levar porrada, o que a senhora acha, mãe? Não vai não, filho, não vai não. Mas minha mãe me avisou isso tudo, falou, ó, tu quer fazer parte da política? O pessoal vai falar mal, você vai ajudar uma, vai agregar duas, vai fazer 3. Na quarta que você não puder fazer, você vai ser muito criticado. Não, estou preparado. Quero passar por isso. Olha só, que legal. Quero ter o resultado. Como eu falei, eu acho que a gente tem que ter uma visão de poder entender onde a gente pode chegar, né? Eu acho que tem pessoas, tem um professor meu que falou uma vez para mim assim, Bruno, você quer ser martelo ou tu quer ser prego? Eu falei, cara, acho que ser martelo é melhor, né? É martelo? Então o caminho é esse aqui, ó. Então eu resolvi ser martelo. Eu resolvi ser liderança. Eu acho que a gente pode chegar muito mais longe, acho que a gente pode impactar a vida de muito mais pessoas e que fique bem claro, tá, Bento? Muita gente me pergunta, você vai deixar sua profissão de lado para poder viver da política? Não. Tanto que eu estou fazendo uma outra faculdade, né, que é a faculdade de medicina, para poder complementar a minha profissão, para justamente não precisar depender da política. Né? Eu acho que largar uma profissão como essa, né, de cirurgião, para poder viver da política, primeiro que a matemática não fecha, né, porque o salário do político realmente é bem abaixo. Né? Isso faz com que muitos, infelizmente, acabam escolhendo o caminho errado para poder compensar isso. Então eu estruturei hoje a minha vida toda e da minha família através da minha profissão. Então a minha ideia não é abandonar a minha profissão. Bruno, mas como é que você vai fazer política e trabalhar ao mesmo tempo na tua profissão? Eu já faço. Política eu já faço o dia todo. Né? E trabalhar também. Eu trabalho... quando eu cheguei aqui, você perguntou, como é que você faz tudo isso se ainda faz medicina? Eu falo que isso aí é uma resposta que eu não tenho. Né? Eu vou fazendo. Como eu falei, eu sou muito proativo e o resultado eu sempre colho de forma positiva, graças a Deus. Deus tem me sustentado muito aí, bem como minha família. Por isso tem dado certo. Que bom. Quantos filhos você tem? Eu tenho 2 filhos, né? O Cauã e a Nicole, e tenho um enteado que é o Samuel. Ah, tá. Os seus filhos têm qual idade? Olha, Cauã tem 21 anos. 21 anos. Tá formando esse ano aí na parte de odontologia também. Que bom, que bom. A Nicole tem 11 anos, né? E o Samuel tem 17 anos. Forma esse ano aí no 2º grau também. A gente já está preparando eles também para o pai deles ser político, já está preparando eles. Todos eles, A Nicole de 11 diz que quer ser política também. Tá, olha só, que fantástico, que maravilha. Gente, olha que oportunidade que a gente tem. A cada dia aqui conhece almas, né, que Deus vai encaminhando para cá, aqui para esse programa do BentoCast. E hoje conhecer o Dr. Bruno, ele amplia a visão da gente, né, por onde passa, inspira pessoas, e eu tenho certeza que Rio de Janeiro vai ter uma oportunidade de tanto para que nós pudéssemos então fortalecer esse nome, né, que tem contribuído tanto para o mundo, e o que eu puder fazer aí para contribuir com o Dr. Bruno para que ele possa brilhar mais e mais aí, tenho certeza. Dr. Bruno, diga para mim o seguinte, o que esse público carioca, o que eles podem esperar do Dr. Bruno? Uma palavra que eu já falei aqui anteriormente que eu gosto muito, né? Humanização. Eu acho que hoje a gente precisa, eu vou tocar num ponto, tá? Que é a minha área, que é a área da saúde. Eu acho que hoje a gente precisa de mais humanização na parte da saúde. Só para você ter uma ideia, Bento, aqui na Zona Oeste, né, o que compreende de Deodoro até Septiba, de Septiba até Jacarepaguá, temos quase 2 milhões de habitantes, são 1.800.000 e pouquinhos de habitantes. A pessoa que tem plano de saúde, ela consegue fazer uma ressonância, né, se houver necessidade. Mas a pessoa que não tem plano de saúde e depende do SUS aqui na Zona Oeste, não tem nenhuma unidade de saúde pública aqui na Zona Oeste que possui um aparelho de ressonância magnética. Sim. Outra informação importante. Já doou sangue, não? Depois da minha cirurgia do câncer, eu não posso doar. Eu doava antes. Doava antes? Câncer também. Ótimo. Você doou aqui no Rio de Janeiro, não? Não. Na sua cidade natal? Goiás. Isso, Goiás, Goiânia.
Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um Hemorrio, né, que é um centro de captação, né, de sangue. E você hoje só consegue doar sangue se for no Hemorrio, que é centro da cidade. A não ser que tenha alguma campanha específica, né? Sim. Algum mutirão no shopping, alguma clínica específica. Mas de praxe, você só consegue fazer a doação sanguínea se você for até o centro da cidade. Sim. Se você mora em Campo Grande, por exemplo, quer fazer uma doação sanguínea, você perde praticamente o dia todo para poder fazer isso. E isso acaba diminuindo essa possibilidade. A quantidade de doações. As pessoas têm que trabalhar, as pessoas têm de... Exatamente. Então são 2 pontos basais que eu te falei aqui. Sim. Que já faz um grande impacto no mundo. Uma grande diferença. Então, para você ver, são coisas pequenas, mas que eu tenho ideia de trazer, né? É um projeto magnífico. Inclusive, eu já mandei isso, já enviei isso para o prefeito Eduardo Paes, uma sugestão da gente. Fica registrado aqui, tá? Tá sabendo em primeira mão aí, tá? Cidade da saúde. A gente tem cidade da polícia, a gente tem a cidade da criança, inclusive está praticamente abandonada, né? Fica lá na divisa de Itaguaí, Santa Cruz com Itaguaí. Sim. E eu sugeri ao prefeito que a gente fizesse a cidade da saúde, né? Na Zona Oeste. Eu vou puxar sardinha para o meu bairro querido, de coração, né? Campo Grande. Sim. Né? Porque é um bairro muito populoso. Sim. E é um centro ali da Zona Oeste. Né? Então a cidade, o que seria a cidade da saúde? Seria um polo onde a gente teria captação para sangue, né? As pessoas não precisariam sair da Zona Oeste para ir para o centro da cidade para fazer doação sanguínea. Né? Teria um polo também de exames laboratoriais, como hemograma, coagulograma, bioquímica do sangue, e também teríamos exames de imagem, como, por exemplo, tomografia, ressonância magnética, mamografia, raio-x. Você sabe aquele raio-x panorâmico? Não sei se você já fez. Odontológico? Sim, sim. A gente não tem isso na rede pública aqui na Zona Oeste também. Né? Então, essa é a minha ideia. Criar uma cidade da saúde, onde a gente tenha exames laboratoriais, exames de imagem, polo para doação sanguínea e múltiplas especialidades que a gente não tem na Zona Oeste. Doutor, então dentro das suas especialidades, nós poderíamos colocar como área-chave, dentro do planejamento estratégico, eu trabalho muito área-chave. E como a área-chave principal sua seria a saúde? Seria saúde. Minha bandeira é a saúde, a área que eu domino, é a área que eu tenho formação, não só a área de formação da ponta, que eu sou cirurgião, mas eu também tenho formação, eu sou pós-graduado em gestão pública em saúde. Sim. Então eu domino muito e tenho expertise, porque eu já fiquei 2 anos como presidente de uma instituição estadual de saúde, né, aqui no Rio de Janeiro. Então isso acho que me dá um gabarito para poder continuar nessa pegada na área da saúde e contribuir muito mais para a vida do carioca. Legal. Que bom. Que missão fantástica, que visão estratégica. Essa aí é uma oportunidade maravilhosa. Então tive o prazer e a honra de conversar aqui com o Dr. Bruno. Eu tenho certeza que Rio de Janeiro, carioca, você estará muito bem amparado aí com o Dr. Bruno, que tem essas ideias maravilosas, que já faz apenas com 41 anos de idade, já tem feito essa diferença no mundo, já tem contribuído com tantas pessoas aí, e com certeza vai fazer muito mais, até com essa bandeira, com essa pegada na saúde, que não só o carioca, mas o Brasil inteiro está precisando, né, desenvolver. Então foi uma honra, doutor. Fique à vontade aí na reta final aí, o que você quiser estar falando aí com o público aí, esse é o seu momento. Se me permitir, eu gostaria de deixar aqui minhas redes sociais, tá? Ótimo. Só seguir lá, ó, @dr, né, de doutor, Bruno Chagas, @dr Bruno Chagas, Facebook, Instagram, YouTube, tá? E pedir mais amor ao próximo. Olha só, que maravilha. Então, quem não está seguindo ainda, seguir Dr. Bruno Chagas, ok? Então, quem não está seguindo, já começar a seguir, nós vamos colocar aqui embaixo aqui, o @ dele aqui também, para você seguir também. Quem quiser te achar, doutor, o que faz? Além do seu Instagram, tem mais alguma forma? Tem um e-mail, né? O e-mail é drbrunochagas@gmail.com, dr de doutor, brunochagas@gmail.com, ou no WhatsApp,
tá? Da minha clínica, que é 21, né? DDD 21 2161 0948. Apesar de ser um número fixo aí, não é um número de celular, mas esse recebe o WhatsApp, tá? 21610948. Então ainda existe telefone fixo. É isso aí. Maravilha, maravilha. Então, gente, olha só, que oportunidade fantástica. Doutor, muito obrigado por ter tirado seu tempo aí. Você podia estar, né, com muita coisa aí para vir até aqui na Barra, para a gente poder ter essa oportunidade. Tenho certeza que milhões de pessoas que vão ver, vão ter acesso a essa reportagem aqui, vão verificar o cara fantástico que é você. Obrigado. E que a gente quer ver você na política. Sucesso aí. Muito obrigado. Agradecer a Deus mais uma vez, agradecer a você, te parabenizar por esse programa espetacular, né? Agradecer nossos, né, ouvintes aí, nossos colaboradores também. Não posso deixar de agradecer a minha família, sim, aos meus seguidores. Sim. Beijo grande para vocês. Maravilha, beijo grande para vocês também. Parabéns aí, mestre. Isso aí.